Existe um objeto guardado num museu de Atenas que tem mais de 2000 anos e faz uma coisa que ninguém do mundo antigo deveria saber fazer. Ele calcula a posição dos planetas. E o mais perturbador não é que ele exista, é que depois que ele foi feito, a humanidade demorou 1400 anos para construir algo parecido de novo. Eu quero que você segure essa ideia na cabeça, porque ela vai ficar cada vez mais estranha conforme a gente desce essa lista. Existem objetos enterrados no chão, largados em fundos de mar e escondidos em coleções que não fazem sentido nenhum para a linha do tempo que a gente aprendeu na escola. Engrenagens feitas antes das engrenagens. Mapas de terras que ainda não tinham sido descobertas, e um artefato que simplesmente se recusa a ser datado. Então vamos começar de baixo para cima. Número 7 é o Disco de Festus. Ele foi encontrado em 1908, numa ilha chamada Creta, no meio das ruínas de um palácio minoico. É um disco de barro cozido, do tamanho de um prato de sobremesa, com cerca de 3.700 anos. Nos dois lados dele, tem 241 símbolos, organizados em espiral, e aqui vem a parte que trava os arqueólogos. Esses símbolos foram carimbados. Alguém fez selos individuais e pressionou cada um no barro, um por um. Isso é literalmente impressão com tipos móveis, a mesma ideia que só reapareceu de forma clara com Gutenberg, mais de 3.000 anos depois. E até hoje ninguém conseguiu ler o Disco de Festus. Não sabemos o idioma, não sabemos se é uma oração, um contrato ou uma canção. É uma mensagem de alguém que morreu há quase 4.000 anos, e ela continua lacrada. Número 6 é o Homem de Cobre de Vinca. Esse aparece nas escavações de uma cultura antiga dos Balcãs, na região da atual Sérvia. E o problema dele é uma questão de calendário. A metalurgia, do jeito que os livros contam, deveria começar bem depois. Só que em sítios ligados à cultura de Vinca, apareceram objetos e resíduos de cobre trabalhado com 7.000 anos de idade. 7.000. Isso empurra o começo do trabalho com metal para muito antes do que se imaginava, e num lugar onde ninguém esperava. Uma comunidade que a gente descreveria como agricultores simples do Neolítico estava aquecendo minério e moldando cobre num período em que, teoricamente, ninguém no planeta fazia isso ainda. O incômodo aqui não é um objeto bonito, é a data que não fecha. E se você acha que uma data errada é estranho, o número 5 não deveria nem estar dentro de uma pedra. O número 5 é a pilha de Bagdá. Imagine um pequeno pote de barro, com uns 13 centímetros, encontrado perto de Bagdá. Dentro dele tem um cilindro de cobre, e dentro do cobre tem uma haste de ferro. Se você preencher esse pote com suco de uva, vinagre ou qualquer líquido ácido, ele gera corrente elétrica. Uma bateria. Uma bateria com cerca de 2.000 anos, feita séculos antes de Alessandro Volta receber o crédito por inventar a pilha. Alguns pesquisadores dizem que servia para guardar pergaminhos. Outros acham que era usada para dourar objetos com eletricidade, ou até em rituais, colocando a mão numa estátua e sentindo um formigamento que parecia magia divina. A verdade é que ninguém sabe, mas replicaram a pilha de Bagdá em laboratório, e ela acende, ela funciona. Número 4 é o mais famoso da lista, e com razão. É o mecanismo de Anticítera, aquele objeto de Atenas que eu citei lá no começo. Ele foi puxado de um naufrágio grego em 1900, e por décadas parecia só um pedaço de bronze corroído, até fazerem tomografias dele. Por dentro, o mecanismo de Anticítera tem pelo menos 30 engrenagens de bronze encaixadas, com dentes cortados um a um, algumas com precisão de fração de milímetro. É um computador analógico. Você girava uma manivela e ele mostrava as fases da Lua, a posição do Sol, os movimentos dos planetas e até previa eclipses e o calendário dos Jogos Olímpicos. Isso tem mais de 2.000 anos. E aqui está o soco que eu prometi. Nada com essa complexidade de engrenagens reaparece na história por cerca de 1.400 anos, até os relógios astronômicos da Europa medieval. Alguém sabia fazer isso, e esse conhecimento simplesmente desapareceu do mundo, como se tivesse afundado junto com o navio. Número 3 muda de continente e de mistério. É o mapa de Piri Reis. Foi desenhado em 1513 por um almirante otomano, em pele de gazela, e mostra a costa da África, a ponta da América do Sul e o oceano no meio. Só que tem um detalhe que ninguém consegue explicar direito. A parte de baixo do mapa parece mostrar um trecho de litoral que muita gente identifica como a Antártida.
O problema é que a Antártida só foi oficialmente descoberta em 1820, mais de 300 anos depois. E pior, o desenho parece mostrar a costa sem o gelo. O próprio Piri Reis escreveu que copiou seu mapa de outros mapas muito mais antigos. Então a pergunta que fica pendurada é: de onde veio a fonte original? Quem tinha desenhado aquela costa antes de qualquer navio conhecido chegar lá? Número 2 é o Martelo de Londres, e esse é um dos casos que mais divide gente séria de gente doida. No Texas, em 1936, encontraram um martelo de ferro com cabo de madeira preso dentro de uma rocha. A parte estranha é a pedra ao redor do metal, que, segundo algumas alegações, teria centenas de milhões de anos. A explicação mais comum e mais sóbria é que minerais dissolvidos podem endurecer em volta de um objeto muito rápido, formando uma concreção que só parece antiga. Mas o martelo de Londres continua ali, num pequeno museu, deixando aquela pergunta incômoda no ar toda vez que alguém olha para ele. E se não for tão simples assim? E agora o número 1, o objeto que fecha a lista porque ele derruba a última coisa em que a gente confiava, que é o próprio tempo. O número 1 é o crânio de cristal de quartzo. São várias peças espalhadas por museus, crânios humanos esculpidos em quartzo maciço, alguns transparentes como vidro. A lenda dizia que eram astecas ou maias, com milhares de anos. E aqui está o detalhe que fecha esse vídeo com chave de ouro perturbadora. O quartzo não tem carbono. Sem carbono, o método mais comum de datação por radiocarbono simplesmente não funciona. A ciência não consegue dizer com segurança quando um pedaço de quartzo puro foi esculpido. Análises modernas em microscópio mostraram marcas de ferramentas rotativas em alguns crânios, sugerindo que são muito mais recentes do que a lenda contava. Mas outros continuam num limbo. E existe algo profundamente inquietante em segurar um objeto e saber que a nossa melhor tecnologia é incapaz de responder à pergunta mais básica: quantos anos você tem? Repara no que todos esses 7 têm em comum. Nenhum deles é impossível. Cada um tem alguma explicação possível, mais ou menos convincente. Mas juntos eles contam uma história que ninguém gosta de admitir. A de que o passado foi muito mais estranho, mais inteligente e mais cheio de conhecimento perdido do que a linha do tempo arrumadinha da escola sugere. Gente sabia fazer coisas, e depois esqueceu. O conhecimento não sobe sempre em linha reta. Ele avança, afunda, some e às vezes só volta à tona por acidente, num naufrágio ou num pote de barro esquecido. Me conta aqui nos comentários qual desses 7 mais arrepiou você e se você acha que ainda tem algum objeto assim enterrado por aí, esperando ser encontrado. Se você curte esse tipo de mistério que a ciência ainda não fechou, se inscreve no canal, porque no próximo vídeo eu vou te mostrar os lugares na Terra onde a física parece simplesmente parar de funcionar.